Olá, eu sou a Elaine, terapeuta integrativa, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que é o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica de cura energética desenvolvida por Vianna Stibal e que vem transformando a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Se você quer saber um pouquinho mais, fica comigo até o final do vídeo. Então, qual que é o fundamento dessa técnica? Então, o nome Theta Healing, ele foi adotado justamente para designar uma cura através do estado Theta. E o que é o estado Theta? O estado Theta é uma frequência cerebral, é uma onda de frequência cerebral que ela é emitida pelo nosso cérebro quando nós estamos no estado de relaxamento profundo. Só para vocês entenderem, no momento que a gente está aqui conversando, nosso cérebro está atuando numa frequência beta. E no momento em que a gente está em sono profundo, nós estamos na frequência delta. Então, a frequência teta é uma frequência que o nosso cérebro emite quando nós estamos entre o sono profundo e o estado de consciência. E por que ela é tão efetiva? Porque no momento em que nós entramos no estado de frequência teta, o nosso subconsciente ele fica mais acessível. E por que acessar o subconsciente para a realização dessa reprogramação mental? Porque todo o nosso sistema de crenças está alojado dentro do nosso subconsciente. E para vocês terem uma ideia, nós temos acesso somente a 5% de racionalidade. Então, todas as decisões que nós tomamos, que nós achamos que estamos decidindo, né, por conta própria aí, com a nossa racionalidade, elas só correspondem a 5% da nossa do alcance mesmo das nossas decisões. Então, 95% da nossa mente é subconsciente, né? E a gente sabe que o acesso ao subconsciente ele não é adotado, né? Ele não consegue ser acessível no momento de racionalidade, no momento de consciência absoluta. Então, o nosso subconsciente é um estado da nossa mente que é ainda muito oculto e que ele é muito receptivo. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí 4 níveis de crença, né? E o primeiro nível de crença que nós temos é o nível de crença, o sistema de crenças primário, né? Nesse nível primário ou central, são crenças que são adotadas pela nossa mente como verdade, né? E que foram adquiridas aí por informações que nós ouvimos do 0 até os 7 anos de idade. Então, aquele momento em que a gente estava na escola, que um coleguinha falou, você é feia, né? Isso vai sendo alojado dentro da nossa mente subconsciente e como nesse primeiro setênio da nossa vida, nós somos muito receptivos a todas as informações externas, isso vai sendo alojado como uma verdade dentro da nossa mente. E isso acaba governando uma série de padrões que nós vamos vivendo e de decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida, né? Então, muitas vezes aquela situação em que os nossos pais, claro que a gente sabe que fizeram o melhor, né? E que merece nossa honra e reverência por isso, naquele momento que nossa mãe perdeu a paciência porque a gente não estava concentrada ali na lição do dever de casa e ela fala, você é burro, né? Naquele momento, essa crença ela é alojada dentro da nossa mente como uma verdade. E lá na frente, quando a gente passa por alguma situação profissional em que a gente tem que entregar um projeto, né? Em que nós precisamos de todas as nossas capacidades cognitivas em sua plenitude, que a gente precisa confiar na nossa própria capacidade para a gente ter um bom desempenho, é o momento em que essa crença que estava lá alojada no nosso subconsciente grita, né? E a gente não perde toda a autoconfiança, não consegue às vezes entregar o que o nosso potencial criativo poderia entregar. Então, eu dei só um exemplo, né, do que o sistema de crenças ele pode ocasionar na nossa vida adulta, né? Porque nós temos várias crenças que são alojadas aí simultaneamente durante toda a nossa vida e que podem governar padrões na nossa vida afetiva, na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional como um todo. E não podemos deixar de falar a respeito da lei da atração. Então, muitas pessoas, elas desconfiam aí que a lei da atração exista justamente porque falar não funciona para mim.
Só que, gente, a lei da atração ela é uma lei da física e você está sujeito a ela, quer você acredite, quer não. Assim como a lei da gravidade, ela está atuando o tempo todo, a lei da atração é a mesma coisa. Nós estamos atraindo o tempo todo as situações para a nossa vida. E como que isso funciona? A nossa mente subconsciente envia um comando, né? E transforma a nossa realidade para que possa confirmar para a gente que essas crenças elas estão validadas como verdade. Então, um exemplo, se em determinado momento dentro do meu subconsciente existe no meu sistema de crenças a crença você é feia, eu vou vivenciar durante a minha vida a manifestação de uma realidade na qual vai ser confirmado esse padrão de rejeição pelas pessoas que se aproximam de mim. Elas vão entrar numa ressonância com essa informação e vão propagar essa rejeição durante a minha vida. Então, o que o Theta Healing faz? Nós induzimos conscientemente o estado da frequência cerebral Theta para descobrir qual a raiz, a crença raiz que está provocando determinada situação na nossa vida. Nós acessamos essa crença raiz para então substituí-la por uma crença potencializadora. Né? E aí é como se fosse, o nosso cérebro é como se fosse um computador. E quando a gente acessa esse programa, né, e substitui, retira esse programa que está com vírus, substitui esse programa por um programa potencializador. E isso é muito positivo, tanto no que concerne a padrões das nossas relações, dos nossos relacionamentos, padrões mesmo dos nossos potenciais criativos, mas também até mesmo para curas da saúde física. Claro que, gente, sempre que a gente tem um problema de saúde física, a recomendação ela é básica, procurar assistência médica. Porém, o Theta Healing ele adota uma abordagem de procurar a causa desta doença. E por que essa doença ainda está instalada? Por que às vezes eu não reajo aos tratamentos? Porque existe lá no nosso sistema de crença, existe uma raiz que está fazendo com que aquela doença permaneça se manifestando no nosso organismo. E o que eu fico muito feliz é que essa abordagem holística, né, essa abordagem de enxergar o ser humano como um todo, ela é muito positiva e ela já vem sendo adotada de forma muito efetiva no Japão. No Japão nós temos um núcleo de médicos, de profissionais de medicina, que são Theta Healers, e eles adotam o Theta Healing aí com seus pacientes para descobrir não só a causa da doença, como também substituir por um programa de saúde plena. Dessa forma, os pacientes eles têm tido resultados muito positivos, né, com respeito ao tratamento, né, ao tratamento médico como um todo. E isso é uma grande vitória. As terapias integrativas elas estão contribuindo muito, tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional. Enfim, é a união da ciência com a espiritualidade. Eu agradeço muito que você tenha ficado até aqui. Fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo e peço a tua ajuda para compartilhar esse vídeo, dar like aqui no vídeo também, de modo que o YouTube entenda que esse é um assunto que te interessa e possa te apresentar novos vídeos. E você também contribui para tornar essa mensagem aí divulgada para mais e mais pessoas, de modo que a gente alcance uma grande rede, né, de pessoas empenhadas com a sua autoevolução e com o seu autodesenvolvimento. Gratidão por ter estado até aqui. Fique com Deus. Arro.